Bom, as grandes navegações foi o processo de exploração do Oceano Atlântico realizado por Portugal no século XV e sobre outros países no século XVI. O objetivo das grandes navegações era fundar colônias e expandir territórios, estabelecer entrepostos comerciais nas principais rotas marítimas, encontrar recursos naturais, principalmente ouro e prata, lucrar com o comércio de escravos e difundir a fé cristã pelo mundo. As grandes navegações ocorreram por motivos territoriais e econômicos. Os princípios do sistema começaram a aparecer e fez com que o comércio se tornasse uma atividade mais lucrativa. O resultado das grandes navegações foi o descobrimento e uma série de novos locais pelos portugueses, como Açores, Madeiras ou Ilhas Portuguesas. Isso também resultou com a chegada dos europeus no continente americano em 1942. Os reis também tinham muito interesse nas grandes navegações, tanto por conta dos empreendimentos marítimos quanto o aumento do comércio. Isso ia dar muito lucro para eles, por causa que poderia aumentar a arrecadação de impostos. O mercantilismo foi o conjunto de práticas econômicas que aconteceu entre o século XV e o século XVIII, que foi adotado pelos estados nacionais com o intuito de acumular riquezas para os seus reis. Uma das características do mercantilismo é o metalismo, ou seja, o acúmulo de metais preciosos como o ouro. Bom, como eu tinha falado antes, o mercantilismo foi o conjunto de práticas econômicas adotadas pelas nações europeias entre o século XV e o século XVIII. E essas práticas econômicas são consideradas pelos historiadores como estágio de transição de modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. O período de transição do feudalismo para o capitalismo. As expansões marítimas promoveram a colonização da América por parte de Portugal e Espanha, onde o mercantilismo foi aplicado. A origem do mercantilismo está diretamente associada ao desenvolvimento do absolutismo e à formação dos Estados Nacionais modernos. Esse foi o período de ascensão da burguesia, classe que prosperava por meio do comércio e que defendia o fim dos privilégios da nobreza feudal. A origem do mercantilismo está diretamente associada ao desenvolvimento do absolutismo e é a formação dos Estados Nacionais modernos. Esse foi o período de ascensão da burguesia, classe que prosperava por meio do comércio e que defendia o fim dos privilégios da nobreza feudal.